Por quê, gente? Olha, ó, Decreto-Lei 200, que enfraqueceu a administração indireta. Certo, gente? Faltaram-lhe alguns elementos essenciais para que houvesse se transformado em uma reforma gerencial do Estado brasileiro, como uma clara distinção entre as atividades exclusivas de Estado e as não exclusivas. Outra diferença. Ó, isso aqui, gente. Opa, cadê aqui, ó? Ó, ele não separou atividades exclusivas de Estado das não exclusivas. Já a reforma ocorrida em 98, 95, 98, já fez essa separação. É uma diferença entre as duas reformas. Uso sistemático do planejamento estratégico ao nível de cada organização e seu controle através de contrato de gestão, ou seja, contrato no resultado. E de competição administrativa interna, saudável. Faltava-lhe também uma clara definição de importância de fortalecer o núcleo estratégico. O foco era fortalecer quem? A administração indireta. Nesse sentido, agora vamos fazer algumas questões, né? Gente, vencendo paixões, né? Esse assunto cai em prova, cai, gente. Quando cai esse assunto em prova, o índice de erro é elevadíssimo, gente. Elevadíssimo, né? Elevadíssimo. O Programa Nacional de Desburocratização, de 1979 a 80, né? Outra coisa, gente, a questão da data aqui, não tem certo. Por quê? Primeiro criou o programa, depois o programa transformou em ministério, tá? Então o professor aqui tem até 83, pode ter se considerado, 79 a 83. Então, do programa se fez o ministério. Então tem que não ficar tão preso essa data, mas sim no período. Sob a direção de Hélio Beltrão, olha aí, ó. É considerado inovador em relação à metodologia tradicionalmente utilizada no Brasil. Foi inovador? Claro que foi. Para a implementação de reformas administrativas. Gente, o Plano Nacional de Desburocratização foi uma tentativa de reforma? Claro que foi. Indique as alternativas que o distinguiu de outras tentativas reformadoras. Gente, ó, de outras, ou seja, anteriores. De quem que está falando? Ó, do DASP, Decreto-Lei 200, basicamente. Estava vinculado a uma elite estatal reformadora tecnicamente preparada? Não. Não estava preparada. Não estava uma elite estatal. Não tinha uma alta burocracia estatal conduzindo essa reforma como foi o DASP. Não tinha. E nem como nem no Decreto-Lei 200. Tá? Foi uma coisa que pontual. B. Encontrou sólida base de apoio no Congresso Nacional e entre os partidos políticos. Cara, esse regime aqui é um regime democrático ou um regime autoritário? Autoritário. Regime democrático exige o quê? Apoio do Congresso Nacional através dos partidos políticos. Regime autoritário precisa disso? Não. Ou seja, a questão está errada. Adotou no setor público um estilo gerencial baseado nos princípios administrativos do setor privado? Também não. Ele queria o quê? A simplificação dos processos, não é isso? A desburocratização. Tá? Esse baseado no setor privado é uma característica da emenda do plano diretor de 95 e com a emenda 19. Buscou reaparelhar o centro de decisões, reforçando a centralização dos mecanismos de controle e planejamento? Não. Ele não buscou, ele buscou reaparelhar o centro de decisões, mas não reforçou o mecanismo de centralização de controle e planejamento. Tá? Ainda estava descentralizado. Está errado. Tá? Mas não está 100% errado. Tá? Foi uma mera tentativa de reaparelhar o centro de decisões que eu falo, que é do núcleo. E não deixou claro isso aqui também. E procurou mobilizar a opinião pública, enfatizando o interesse do cidadão e da pequena empresa e fazendo grande divulgação de seus princípios norteadores. Bingo! Uma grande estratégia de marketing. Tá?
Mais de 1.000 alunos por ano, gente. Que 1.000, muito mais de 1.000, presenciais, tá? Muito mais de 1.000. De vez em quando a gente encontra o pessoal da velha guarda. Ah, professor, eu lembro desse Ministério da Desburocratização. Outro mais novo fala, eu lembro dele, eu já ouvi falar. Porque foi uma grande jogada de marketing. Pronto. Vamos ver como é que cai isso na prova, gente. MPOG, ESAF, top, 2009, alto nível. Considerando a evolução da administração pública em nosso país, bem como as suas experiências de reforma, é correto afirmar que ao privilegiar o usuário do serviço público, o Programa Nacional de Desburocratização marcou pelo ineditismo, já que nenhum outro antes dele fora de caráter social e político. E aí? Certa ou errada? Certíssima, meu. Professor, mas não deu certo, mas foi inédito. Lembra que eu estava aqui no slide para vocês? Antes dela foi o que? Queria aproximar. Ele queria aproximar o Estado, o prestador de serviço, do cidadão, usuário do serviço. Não conseguiu, tudo bem, mas aqui está falando o quê? Pelo seu inédito, marcou pelo... Tanto é que marcou tanto que isso influenciou a Constituição de 88, influenciou também a elaboração do plano diretor, onde tem essa participação, controle social e assim por diante. Legal, então nós já achamos a correta. Agora vamos ler as demais para encontrar os erros pontuais. A reforma administrativa de 67 reduziu o fosso que separava as burocracias instaladas nas administrações direta e indireta, garantindo a profissionalização do serviço em toda a sua extensão. Gente, o erro está no verbo reduzir. Ele o quê? Ampliou, gente. Nós tínhamos núcleos de eficiências, que era a administração indireta, e estruturas arcaicas, que era da direta. Ok? Pouco fez pela profissionalização da burocracia da administração direta. C. A reforma dos anos 90 visava, como um dos seus objetivos, fortalecer o Estado de modo a torná-lo responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social? Não. Está errado, gente. Olha só, a reforma dos anos 90 visava, como um dos seus objetivos, fortalecer o Estado. Não, gente, é fortalecer a sociedade, não é isso? Ao torná-lo responsável direto, ou seja, o que é responsável direto, gente? Ele mesmo executa, negativo. Quem mesmo executou foi o Decreto-Lei 267 e também o DASP, tá? Pelo desenvolvimento econômico e social. Olha o desenvolvimentista aqui, isso aqui já estava no fim da era desenvolvimentista. Então está errado, gente. A reforma dos anos 90 não visava fortalecer o Estado. Aliás, visava fortalecer o Estado. Mas não ele responsável pela direto, mas indireto. Indireto por quê? Porque ele passa a controlar os resultados através do quê? Do contrato de gestão, através das agências executivas, agências reguladoras, OS ou CIPs, que são objeto de aulas específicas desse assunto. Então, uma questão difícil. Com certeza a massa marcou a letra C. É questão difícil, eu reconheço isso aí. O mesmo cara, normalmente o pessoal traz pouca informação sobre o Programa Nacional de Desburocratização. Difícil ter essas informações. D. A reforma burocrática de 36 apoiou-se conceitualmente em 3 dimensões formais de propriedades. Gente, sim, 36.6. Administração de pessoal, administração de material e administração financeira, DASP 36. Começo dessa aula, já está, até aí está certo. Agora vamos ver o que ele colocou de 3 dimensões. Forma de propriedade, acabou. Forma de propriedade qual que é? Plano diretor, aula passada, nós estudamos. Tipo de administração pública, tá tudo errado. Esses 2 pontos, esses caras aqui, gente, não é de 36, tá? É da reforma, gerencial
O erro está aqui, eu estou apontando o erro para vocês, ó. De 1995 do plano diretor. Bacana, eu estou apontando o erro. Então, gerencial, porque burocrata. Agora tornei essa alternativa o quê? Corretíssima, tá? Corretíssima. E, com a velha república, gente, velha república, Marechal Deodoro da Fonseca, até o primeiro presidente da nova república foi Getúlio Vargas, de 1889 a 1930. Tá? Deu-se a primeira experiência radical de reforma administrativa? Não tivemos nenhuma. Por quê? Esse era um Estado oligárquico patrimonial. Não tivemos reforma nenhuma. A primeira grande experiência radical de reforma foi quando, gente? Não foi na velha república, foi na nova república. Tá? Experiência radical administrativa em resposta às mudanças econômicas e sociais que levavam o reino industrial. Correto. Aí, ó, com a nova república deu-se a primeira, aí estaria correto. Então o único erro aqui é o velho. Se troca o velho pelo novo, estaria 100% correta. Opa, professor, opa, passei rápido demais, eu estou entendendo, graças a Deus, eu estou aqui para isso mesmo, para ensinar vocês. Eu falo que eu sou professor catequizador. Professor, que até gosto de estudar, gosto de dar aula, gente, faço porque eu gosto. Bacana? Ok, vamos lá. Pronto. Ó, ajuda a memória. A aula é longa, mas de conteúdo excepcional que despenca em concurso público. Gente, olha só. Estudamos aqui administração pombalina. Estudamos aqui, ó, DASP, isolamento burocrático, decreto-lei 200, plano diretor da reforma, decreto-lei 200, Ministério da Desburocratização. Agora chega a vez do que? Da Constituição Federal de 88. Bacana? Da Constituição de 88. Vamos lá. Antes disso, eu quero fazer um negócio aqui para vocês, gente. Olha só. Em 64 até 1985, nós temos o tal do regime militar, não é isso? Militar. O que acontece no dia 15 de março de 1985, às 10 horas da manhã? Não ouvi, mas claro que você não vai ouvir, professor. Isso aqui é videoaula gravada, não tem sala de aula, porque às vezes gente, eu juro para vocês, parece que eu estou em sala de aula. Por isso que eu converso com vocês. Aconteceu um cara chamado de redemocratização. Tá? Gente, aqui é 3, viu? 15 de março de 85, data de nascimento de prof. E data da redemocratização. Bacana, gente? Então, olha só, tá aqui, bacana? O que aconteceu aqui, ó? 86. Quem que assume o que aconteceu aqui? Figueiredo repassa a faixa presidencial para Sarney. Sarney foi eleito pelo Congresso Nacional indiretamente. Sarney representa o que? A redemocratização. Não foi isso, gente? Não foi isso? Tá. Olha só, vou usar agora o pretinho. Sarney, quando toma posse, ele chama umas eleições gerais em 86. Para quê? Para se constituir um cara chamado Poder Constituinte. O que é o Poder Constituinte? Constituição Federal. E essa Constituição Federal foi em 1988. Não é isso? 88. Ok. Gente, olha só. Quando os militares deixaram o governo e passaram para a redemocratização, aconteceram 2 efeitos. Primeiro, gente, o núcleo estratégico do Estado era assim, né? Tem um núcleo estratégico do Estado. Era formado não por burocratas, somente por quê? Por políticos, não é isso?
Ele deixou o Estado. Um dia para outro esvaziou as gavetas. Assume Sarney. Sarney começa a ocupar esse cara aqui. Ou seja, o núcleo, poder decisório, não teve continuidade, estava totalmente fragmentado, gente. Totalmente fragmentado. Tá? Então, não tinha orientação. Rapaz, olha, bagunça danada. E além disso, né, houve enfraquecimento. Esse núcleo aqui foi fortalecido somente a partir de 95, tá? Aí nós temos 90 aqui, uma data importante. Nós temos 94, outra data importante. 95, outra data importante. O 95 é o plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Aula, super aula para vocês, que já está disponível, gravada para vocês, 2012, atualizada. Não é isso? Outra coisa, gente. O que aconteceu aqui? Ó, democratização. Vem de democracia. Esse período aqui, regime militar, era um regime autocrático ou democrático? Professor, é autocrático. O que eles fez com os políticos? Os políticos mandavam? Tinha vez? Não. Gente, foram exilados, né, tal. Ou seja, no processo de redemocratização, gente, os políticos voltam com tudo no Estado. Voltando com tudo. Porque havia uma demanda reprimida gigantesca no Estado. Gigantesca. E aí o que acontece? Se fosse naquele período, eu não estaria aqui. Não é porque não tinha internet, gente. Eu ia falar, vai procurar o seu político, cara. Você com uma carta lá de deputado estadual, você conseguia vereador no município. Deputado estadual, você ia para uma empresa lá, administração direta. Senador, você podia trabalhar na Secretaria de Fazenda. Fazenda. Ou seja, isso são práticas patrimonialistas. Gente, então nesse período aqui, gente, ó, pós-redemocratização, isso cai concurso. Um período pós-redemocratização, gente, foi o período onde nós tivemos as maiores práticas patrimonialistas no país. Porque os políticos voltando com tudo para se apropriar do aparelho do Estado. Esse poder constituinte ilimitado, não tinha pacto de Costa Rica, não tinha nada, podia fazer tudo para fazer uma nova Carta Magna, nova Constituição, optou por fazer uma Constituição burocrática. Para que burocrática? Para combater o patrimonialismo que tinha se instalado novamente no Brasil. Ele sempre existiu, hoje existe, mas existe o que? Práticas patrimonialistas. Então foi para proteger. Tá? Aí o que acontece em 90, gente? Abertura econômica. Aqui, o Brasil é inserido oficialmente no mercado mundial. Ok? 94, ó, real. Plano econômico, ou seja, o Estado tem o quê? Fez um plano econômico para combater nosso maior inimigo adversário na época, que era a hiperinflação. 95 falou, ó, não adianta nada a gente fazer o plano real se não fazer o dever de casa, que é o quê? Receita igual despesa. Reforma administrativa gerencial. Então, você tem que entender aqui, gente, agora, ó, a cabeça do Constituinte, que é 88. Tá certo? Vamos estudar esse cara agora para vocês. Agora eu vou apagar isso aqui. Deu para entender, gente? Deu para entender? Então, logo depois da redemocratização, os caras ficaram perdidos, cara. Não tinha plano, estratégia, redemocratizaram. Foi uma redemocratização pacífica, não é tranquila, tá? Não teve nada. O governo militar repassou o governo novamente para os civis, né? Eu não gosto de omitir muitas opiniões pessoais, porque eu sou professor de concursos, exclusivamente de cursinhos preparatórios, porque o aluno é exigente.